Abra sua Bíblia no livro de Jonas. É um livro pequenininho, gente. Capítulo 1, versículo 1. Livro de Jonas. Fica no Antigo Testamento. Depois do livro de Obadias. E antes do livro de Miqueias. Jonas, capítulo 1, versículo 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Jonas, ele era um profeta, ele era um pregador da palavra de Deus. Só que ele fugiu da presença de Deus. E isso muitas vezes acontece na vida de muitas pessoas, né? Olha o que diz a palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive naquela época era a maior cidade do mundo, era uma cidade grande. Porém, o povo daquela cidade vivia em pecado. E o pecado, a maldade, a malícia daquele povo subiu até a presença de Deus. Então Deus falou para Jonas, que era o profeta: vai lá e clama contra a cidade. Deus deu a ele uma tarefa para que ele executasse. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Deus tinha mandado Jonas ir para onde? Nínive. Só que aí o que ele fez? Ele fugiu para Tarsis. Ele foi para o lado contrário. Você sabe que Deus está sempre nos dizendo o que devemos fazer. E muitas vezes a pessoa vai e faz o contrário. Só que no caso de Jonas ainda era pior, porque ele era um profeta, um pregador. E no caso de Jonas era uma ordem: Jonas, vai para tal lugar. E ele não quis ir para aquele lugar, tinha lá suas razões, porém não justificava, e ele foi para um outro lugar, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas aí eu faço uma pergunta para você: alguém pode fugir da presença de Deus, igreja? Não. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Não adianta. Assim como também você não pode fugir dos desafios ou dos problemas. Fugir nunca é solução, gente. Ela pode parecer num primeiro momento uma saída, uma forma de você contornar, mas não adianta. Fugir não resolve. Não resolve. Nós temos que enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas. E Jonas fugiu, foi embora. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte. Quem lançou esse vento? Foi o Senhor. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Por conta disso, o que veio? Por ele ter fugido, uma tempestade. O navio onde ele estava a ponto de quê, igreja? Despedaçar. Aí você vê, Jonas estava sozinho no barco? Não. Haviam outras pessoas com ele lá no barco. Mas eles acabaram sendo o quê? Atingidos também.
Isso aí é bem assim, ó. Uma pessoa carregada de culpa e de pecado, ela pode amaldiçoar e amarrar a vida de quem está perto dela. Assim como também uma pessoa carregada de bênçãos, ela abençoa quem está perto dela. Tanto Deus como o diabo, eles se utilizam da mesma forma. Por quê? O diabo, às vezes, através de dentro da família, leva sofrimento para a família inteira. E Deus também, através de uma pessoa, leva a bênção para a família toda. É assim. A influência de alguém abençoado e a influência de alguém amaldiçoado. Mas qual dos dois é mais forte? O amaldiçoado ou o abençoado? O abençoado. É lógico. Deus sempre prevalece. Mas quando não há a presença de Deus, o mal é que acaba prevalecendo. E no caso ali, Jonas estava carregado de culpa, de pecado, porque ele estava desobedecendo a Deus e fugindo da presença de Deus. Aí veio aquela tempestade e todo mundo acabou sendo atingido por ela. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Você veja, né? Olha lá. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Quer dizer, eles buscavam o Deus vivo, igreja? Não, cada um tinha lá o seu Deus. E aí na hora do aperto, cada um clamava o seu Deus. E lançava ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. O barco estava despedaçando, a ponto de afundar. O que o Jonas estava fazendo? Dormindo. Profundo. Meio da tempestade? No meio da tempestade. E você sabe que tem gente que faz a mesma coisa? A vida dela está uma tempestade, a coisa está feia para o lado dela, e a pessoa dormindo, como se nada estivesse acontecendo. O mundo está desabando na cabeça dela, e ela não consegue reagir. Tem muita gente assim. Ela está perdendo, e você pensa que isso a estimula a lutar? Não, aí ela se entrega. Se entrega. Jonas estava fazendo o que, igreja? Dormindo danado. Dormindo lá, ó, profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O sujeito fala: ô sujeito, você não está vendo o que está acontecendo, não? A gente está aqui a ponto de morrer e você está dormindo. Todo mundo lá clamando, cada um buscando o seu Deus. Eles não sabiam que Jonas servia ao único Deus, gente. Eles não sabiam disso. Tanto que eles estavam clamando aos seus deuses e nada aconteceu. Pelo contrário. Pelo contrário. A coisa estava ficando feia. Aí, para a gente resumir, eles lançaram sorte lá, para saber quem é que estava em pecado, que tinha alguém estava com uma ziquezira ali, né? Alguém estava com uma coisa ruim ali, que estava afundando o navio. Aí lançaram sorte, a sorte caiu em quem? Em Jonas. Jonas, o que você fez? O que você fez? Ele lhe respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Aí eles descobriram quem era o problema. Disseram-lhes: que te faremos?
para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ele sabia por que estava acontecendo aquilo, porque ele estava fugindo da presença. Alguém pode fugir da presença de Deus, igreja? Ninguém pode fugir. Ninguém pode. Deus está em todos os lugares. Isso é até um conforto para nós, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus estará com você. Ainda que você desça na profundeza dos mares, Deus estará com você também. Onde quer que você for, olha lá, se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então, não importa onde você vá, ou a missão que você está encarregado, Deus estará com você. Ele estará com você, não adianta. E não há como fugir também da presença de Deus. Isso aí, eu sei que tem muitos pastores e bispos assistindo essa programação, como muitos que estão aqui, esposas ali, ó, de pastores e bispos. Nós que escolhemos fazer a obra, porque tanto eu como vocês, pastores e bispos, foi decisão nossa, nós escolhemos. Embora é um chamado de Deus, mas foi uma decisão de vocês. Deus não obrigou vocês a serem pastores. E nem vocês, esposas, a serem missionários. Deus não obrigou. Eu não fui obrigado. Deus me chamou e eu tomei a decisão de servi-lo nessa obra. Então, nem eu nem você podemos fazer como Jonas. Sabe como é que eu chamo isso aí de síndrome de Jonas? Quando um pastor, um bispo é mandado para um lugar e ele não quer ir. Você está fazendo que nem Jonas. Aí sua vida fica amaldiçoada. Olha o que aconteceu com Jonas. Deus mandou ele para um lugar e ele quis fugir da presença de Deus. Você e eu que escolhemos fazer essa obra, não podemos ficar escolhendo o lugar para onde a gente vai. Eu vou falar um negócio aqui para vocês, talvez alguns de vocês às vezes não vão gostar muito não, até pelo carinho que tem conosco. Mas se amanhã o apóstolo virar para mim e para a pastora Nina, falar assim, ó, vocês não vão ficar em São Paulo mais não, vocês vão lá para Chique. Beijo no coração, todos vocês, amo vocês, lindos, mas eu vou arrumar minha malinha, amanhã mesmo eu estou indo para Chique. Às vezes pode ser que a pastora vai depois, porque tem que arrumar as malas, pegar os meninos e tal, mas eu falo assim, apóstolo, já posso ir agora? Da outra vez que eu estava aqui em São Paulo, ele falou, Jorge, você vai para Minas. Sim, senhor, já posso ir agora? Ele falou, não, faz a reunião aí domingo, daí segunda-feira você vai. Eu falei, agora, deu a ordem agora. Aí fiz a reunião domingo, não falei nada para ninguém, porque eu não gosto de fazer despedida, esse negócio de despedida. Estou indo embora, gente. Me dá um lenço aí. Aí fico chorando. Sabe, tem uns pastores que gostam de fazer isso, né? Gente, eu estou indo para tal lugar. Ai, danado. Aí o povo chora. Ai, gente, eu estou indo. Aí faz um drama na igreja. Aí o outro pastor que chega, enquanto o povo tudo choroso. Tem uns pastores que gostam de fazer isso. Eu não faço, não. Quando você pensa que não, cadê ele? Fui. Mas tem pastor que ama, ainda faz uma festa, faz bolo para comemorar que ele está indo embora. Ó, gente, eu estou indo para tal lugar, hein? Tal lugar, hein? Ó, eu estou lá, hein? Eu faço isso não. Quando você pensa que não, cadê o bispo Jorge? Foi. Malcriado, foi embora, nem despediu da gente. Eu não vou despedir mesmo não. Eu não faço isso. Então, eu e você, pastores, a gente não tem escolha.
O Jonas não queria ir para Nínive, não. Eu ir para Nínive é ruim, hein? Foi para onde? Para Tarsis. Olha o que aconteceu, a tempestade veio, o barco estava para se despedaçar. Isso às vezes acontece no ministério de pastores e bispos. O ministério dele começa a despedaçar, a vida começa a andar para trás, a coisa fica amarrada, não vai nem por nada. Por quê? Porque desobedece a Deus. Seja Nínive, seja Xique-Xique, seja, não vou nem falar outros lugares não, porque para mim todo lugar é bom. Todo lugar. Tem almas para ganhar? É bom. Tem trabalho lá? Que coisa maravilhosa. Se Deus está mandando é porque Deus tem um plano naquele lugar. Tem ou não tem, igreja? Tudo está no controle dele. Às vezes a bênção do pastor está exatamente naquele lugar que ele não quer ir. Aí ele perde a bênção. Aí o que eles tiveram que fazer? Tiveram que jogar Jonas aonde? Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. Eles não queriam jogar Jonas no mar, porque eles sabiam que se lançasse Jonas no mar, ele ia morrer, afogado, em meio àquela tempestade. Então eles relutaram até o último momento. Quando viu que não tinha jeito, o que eles fizeram? Lançaram Jonas aonde? No mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Você sabe que na hora, aí todo mundo viu que o Deus de Jonas era Deus. Eles clamaram lá os deuses deles, e os deuses deles não puderam fazer nada, quando eles fizeram o que Jonas falou, porque Jonas disse: eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus que fez o céu, a terra e o mar. Me joga no mar que vai acabar tudo. Aí eles jogaram Jonas no mar. O que aconteceu? Veio a bonança. A vida daqueles homens foi salva. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim que Jonas caiu no mar, Deus preparou o que, igreja? Um peixe. A Bíblia não fala que peixe era. Se era... Tem gente que fala, era uma baleia, porque a baleia é grande, né? Uma baleia é um mamífero, né? Então a Bíblia não fala que peixe era. Mas esse peixe, ele cresceu, já estava tudo preparado. Ele cresceu tanto que ele conseguiu engolir Jonas. E Jonas foi parar no ventre do peixe. Mas até nisso tem a misericórdia de Deus, porque se Deus não enviasse aquele peixe para engolir Jonas, o que teria acontecido com ele? Ele ia morrer. Se o tubarão ia comer ele, eu não sei, filha, mas ele ia morrer afogado. Estava no meio do mar. Só um milagre salvaria Jonas. Então Deus o que fez? Preparou um peixe para engolir, para poder preservar a vida dele, gente. Olha como Deus é bom. Deus poderia falar: Jonas, você me desobedeceu, agora você vai morrer afogado aí para você. Ou de repente um tubarão comia ele mesmo. Mas Deus fez isso? Não. Na verdade, aquele peixe era um livramento. Porque Deus estava dando oportunidade para ver se Jonas o quê? Se arrependesse. Quem sabe, né? Quem sabe ele não se arrepende. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, principalmente dos servos dele. Principalmente daqueles que o servem. Jonas até então era um servo. Embora ele estivesse desobedecendo e fugindo da presença de Deus, mas ele ainda era servo de Deus. Então Deus mandou um peixe. E ele ficou ali 3 dias e 3 noites. Aonde, igreja? No ventre do peixe. E a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. E clamou.
ele reconheceu que ele havia feito mal. Você sabe que Deus, ele todos os dias está dando oportunidades para as pessoas. Vai haver um momento, gente, que tudo isso aqui vai passar. E aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e viveram de modo digno, serão salvos. Os outros serão julgados e condenados. Você acha que Deus quer condenar alguém? Ele quer condenar alguém? Claro que não. Mas a dureza do coração das pessoas tem feito com que a vida delas caminhe para isso, para a condenação. Mas Deus continua usando de misericórdia, só que tudo tem um limite também. É bom você entender isso. Então você tem que aproveitar a oportunidade. Jonas, quando foi engolido pelo peixe, ele teve tempo para parar e pensar no que ele estava fazendo, no que estava ocorrendo com a vida dele, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. E aí ele se arrependeu, pediu perdão pelo pecado dele, e a Bíblia diz que o peixe o vomitou para fora. É isso? Está escrito? Olha lá. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Aonde que ele foi vomitado? Perto de onde? De onde? Exatamente onde ele não queria ir. Quando o peixe... Blá! Aí Jonas, quando ele olhou assim, a Nínive lá. Não adianta fugir. Aí alguém vai dizer assim, se era o destino dele, bicho. Era o karma de Jonas, não tem nada de destino aí. Ele não se arrependeu? Pediu perdão? Então Deus falou, está perdoado, agora volta para Nínive. É. Aí eu lembro de alguns pastores, bicho, estou perdoado, estou. Então volta lá para Chique. Você tem que dar continuidade, ué. Estou perdoado, né? Graças a Deus, vou para o Brás. Vou lá ficar pertinho do Senhor. De vez em quando tem uns que falam assim, bispo, meu sonho é trabalhar com o Senhor. Eu falei, é? Não quero ir para lá para Chique, não. Quero ele trabalhar. E a pessoa, nessa hora, faz de tudo para poder fugir. Claro que tem alguns que estão aqui conosco. Amanhã vão pegar igrejas. Amanhã não estarão mais aqui com a gente. É assim. Vocês lembram do pastor Jaime que estava aqui? Quem lembra do pastor Jaime? O pastor Jaime está na igreja agora. Está lá em Vila Nova, Cachoeirinha. Está lá. Pregando a palavra de Deus. O bispo Luiz, cadê o bispo Luiz? O bispo Luiz estava conosco da outra vez. Aí você foi lá para Paraíba, onde? Campina Grande. Aí depois de Campina Grande, ele foi para mais longe ainda, foi lá para Roraima, não é isso? Boa Vista, lá, virando lá a floresta amazônica, quase caindo, a fronteira com o que lá? Guiana Inglesa e Venezuela. Aí, ele me ligava de lá, e aí Luiz, como é que tá aí? Não, bicho, está aqui, estou trabalhando e tal, pá. Aí hoje ele está aqui de volta lá, aí sentado na cadeira lá. É a vida, a nossa vida é assim, gente. Vai para lá. E você acha que ele vai ficar aqui para sempre? Daqui a pouco está sendo mandado para outro lugar aí, assim vai. A nossa vida de pastor é assim, porque a gente tem que pregar a palavra. Foi a escolha que eu fiz, eu não posso reclamar. Eu escolhi, eu decidi. Então, agora é uma bênção. É uma bênção. Aí Jonas, o peixe vomitou Jonas lá na terra. Aí Deus falou com ele de novo. Olha lá o que Deus disse para ele. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela
a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aí ele começou a pregar. Ele fez aquilo que Deus tinha mandado. Precisava de ter havido isso tudo aí, gente? Precisava? Era só ele ter ido lá. Era só ele ter ido lá pregar. Mas não, desobedeceu. Gastou o dinheiro dele comprando uma passagem para um lugar que ele nunca chegou. O barco quase despedaçou. Quase que ele mata todo mundo da tribulação. Eles tiveram que jogar ao mar a carga que eles tinham. Eu fico imaginando, olha quanta coisa ruim aconteceu. Tinha pessoas que estavam viajando, levando uma carga importante, levando mercadoria, perderam tudo. Tiveram que jogar tudo no mar, para ver se o navio aliviava o peso. Tudo por causa do pecado de Jonas. Olha o que o pecado faz, gente. Bagunça a vida do sujeito e bagunça a vida de quem está perto dele também. Olha aí o resultado do pecado. Olha o resultado do pecado. Aí voltou ele para fazer aquilo que Deus tinha mandado. Ao título da mensagem que vem depois: o arrependimento dos ninivitas. Olha lá, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Puxa! A pregação foi tão forte, gente. Deus foi de uma forma com aquele homem, Jonas, que a cidade inteira atendeu ao clamor, ao pedido dele. Olha só, olha o que Deus tinha preparado para ele, gente. A cidade inteira se arrependeu. Se a gente analisar bem, me ajudem aí os universitários, aí, os bispos e pastores, já houve uma conversão como essa alguma vez relatada na Bíblia? De uma cidade inteira se arrepender do pecado deles? Até o rei? Vamos lembrar aqui, vamos ver. Me ajuda aí. Teve algum caso semelhante a esse? Não. E olha que a cidade era a maior do mundo na época. Era grande a cidade. Gente, Deus usou Jonas de uma maneira tal, a pregação foi tão forte, todo mundo se arrependeu. Até o rei se arrependeu. Tirou as vestes reais, vestiu o pano de saco, sentou em cima de cinzas, arrependido, pedindo a Deus misericórdia. Olha aí. Na história da Bíblia, eu não me lembro de nenhuma outra passagem onde o povo se converteu de uma tal forma. E Jonas queria fugir disso tudo, gente. Você já pensou? Você pastor, você bispo, você chegar numa cidade lá, começar a pregar a palavra e todo mundo lá se converter a Jesus? Aí chegar essa notícia o prefeito, e o prefeito também se converter a Jesus? A Bíblia diz que tanto maior como menor. Puxa, olha lá, a cidade de Nínive tinha mais de 120 mil pessoas. Puxa, olha aí que coisa, olha que milagre extraordinário. E Jonas não queria fazer parte disso. Que coisa, hein? Onde você menos espera está a sua bênção, gente, sabia? Porque eu e você nada sabemos, Deus sabe todas as coisas. Às vezes aquilo que você não quer fazer, mas que é o que Deus quer que você faça, é ali que está a vitória. Aí vem aquilo que nós temos pregado nesses dias.
a bênção decorrente da obediência. Quando você obedece à voz de Deus, a bênção vem. Olha lá em Deuteronômio capítulo 28, é uma das passagens que fala das bênçãos que decorrem da obediência. Era necessário que Jonas fizesse o quê? Obedecesse. De repente, o que está faltando para você é a obediência. Você pode até dizer, bispo, eu sou uma pessoa de muita fé, mas a fé sem a obediência não funciona. Jonas era um homem de fé, porque ele era pregador da palavra. Porém, a desobediência transtornou a vida daquele homem. Então, às vezes a pessoa, ela fica meio frustrada, que ela fala, eu sou uma pessoa de tanta fé, mas a minha vida não anda, não vai para frente. Por quê? Porque está, o que, igreja? Desobedecendo a Deus. Deus fala para você fazer uma coisa, você vai e faz outra. Então muitas pessoas às vezes dentro da igreja ficam frustradas, porque ela realmente é uma pessoa de fé, porém desobedece a Deus em alguma coisa. É necessário que você faça como Jonas, se arrependa. Aí entra aquilo que está lá no livro do Apocalipse, né? Quando ele fala, arrependa-te, pois, e volta à prática das primeiras obras. Está escrito isso numa das cartas do livro do Apocalipse. Olha lá, não é isso que está escrito? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha lá, ali está falando, lembra-te, pois, de onde caíste. Jonas caiu quando ele decidiu não ir para Nínive. O peixe cuspiu ele exatamente lá. Você está arrependido, Jonas? Eu estou arrependido. Não quero mais. Dá uma chance, tá bom. Peixe, vomita ele lá em Nínive. Não adianta você fugir. Deus não... Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai mudar por sua causa. Você é que tem que mudar por causa de Deus. Entenda isso. Deus é imutável. Ele não muda. Nós é que temos que mudar. E não Ele por nossa causa mudar. Não. Deus não vai se adaptar a você. Você é que tem que se adaptar a Deus. É assim que funciona. O menor serve ao maior. Olha lá. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, gente. Desde o início até hoje vai ser assim. Deus será uma coisa só. Agora, eu e você que temos que mudar. Eu e você que precisamos melhorar. Eu e você é que temos que repensar a nossa vida. Mas Deus não vai mudar, não. Porque Deus precisa de nós para alguma coisa, mas nós precisamos dele para tudo. Aí, Jonas foi lá, pregou, a cidade inteira se converteu, gente. Puxa. Lá no versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Aí, o que aconteceu? Lá no capítulo 4. Aí Jonas ficou feliz da vida, gente, porque o povo se arrependeu. Amém, igreja? Não. Olha lá, o descontentamento de Jonas. Jonas não ficou feliz não, porque o povo se arrependeu? Não. Que coisa, gente, meu Deus do céu. Isso aqui dá uma pregação boa, né, para uma reunião de pastores, né? Aí o povo se arrependeu, se converteu. Poxa, bispo, Jonas ficou feliz da vida, né? Não. Não ficou? Não. Mostra aí. Com isso, desgostou-se Jonas
extremamente e ficou irado. Puxa, uai, mas ele não era um pregador? Não era esse o trabalho dele? Levar as pessoas a se converter? Levar as pessoas a buscar a Deus? Era. E Deus cooperou com ele de uma forma extraordinária. Ao invés dele ficar feliz, ele ficou desgostoso e irado. Dá para entender o ser humano, gente? Dá para entender? Só Deus mesmo. Puxa, era para ele falar: Senhor, poxa, que bacana, olha, poxa, como foi bom ter pregado aqui, Senhor. O povo todo se converteu, o rei se converteu, todo mundo se arrependeu, que bênção. Não, ele ficou com raiva, ficou irado, revoltado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Jonas ficou revoltado. Sabe por que ele ficou revoltado? Vou explicar para você. Nínive era uma cidade pecadora. Na cabeça daquele homem, Jonas, o que aquele povo merecia? Morrer. Merecia morrer. Esse povo pecador, miserável, tem que morrer. Então, quando Deus mandou ele lá pregar para eles, ele quis fugir, porque ele falou: eu vou nada, eu vou lá, depois Deus vai converter aquele povo, eles não podem ser convertidos, salvos não, eles têm que morrer. Esse é o coração do homem, vingativo, maldoso. Ele queria que o povo morresse, mas Deus queria que o povo fosse salvo. Diferentemente do homem, Deus é misericórdia. O homem é mau, Deus é bom. Por isso que a nossa confiança tem que estar em quem, igreja? Aí Jonas pediu a morte. Senhor, melhor eu morrer, me mata, tira a minha vida. Que coisa, hein? Aí o que Deus disse para ele? E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Deus fez uma pergunta para ele: ô Jonas, você está bem, Jonas? Isso aí que você está falando tem sentido? Isso é razoável? Você está revoltado porque as pessoas se converteram, sendo que você é um pregador? Não é isso que você se dispôs a fazer? Levar a minha palavra? Aí você leva a palavra, as pessoas se arrependem. Era para você ficar feliz, você está com raiva? Que coisa, né, gente? Que coisa, hein? Aí só Deus para ter misericórdia e paciência, sabia? Por isso que eu peço a Deus, Deus me dá paciência, porque não é fácil não, gente. Fazer a obra de Deus é difícil, gente. Você vê que o trabalho foi bem sucedido, coroado de êxito, e Jonas não estava contente. Pediu o quê? A morte. Puxa. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma aramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele saiu fora da cidade, foi embora. Falou: eu vou morrer, eu vou ficar por aqui, esperar para ver o que vem. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Deus ainda fez nascer uma planta, e essa planta fez sombra, porque Jonas estava lá num lugar muito desconfortável. Ele fez lá um emaranhado lá, para ficar ali debaixo, mas o sol estava queimando a cabeça dele.
Aí Deus foi lá, só Deus faz isso, né, gente? Foi lá, fez nascer uma planta para refrescar a cabeça dele, né? Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Aí Jonas ficou feliz. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, ao nascer, né, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. De novo ele querendo morrer, gente. O homem que gostava de morrer, né? Mas sabe por que ele queria morrer de novo? Porque Deus matou a planta. Deus mandou uma planta lá, fez uma sombrinha na cabeça dele, ele ficou todo feliz. Ah, que coisa boa. Aí no outro dia, a planta estava morta. Um verme foi lá, comeu a planta, ela morreu, secou. Aí Jonas ficou triste de novo, queria morrer. Então perguntou a Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Ô Jonas, você está aí revoltado, querendo morrer porque a planta morreu? Isso é razoável? Ele falou: é razoável sim, Senhor, até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Quer dizer, aquela planta lá, quem tinha mandado para ele? Foi Jonas que plantou? Ele fez a planta crescer? Ele cuidou da planta? Mas ele estava revoltado porque a planta morreu. Aí Deus perguntou: Jonas, é razoável isso? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Aí Deus falou: Jonas, se você ficou aí preocupado, revoltado, por causa de uma planta que morreu, e aquele povo que está morrendo lá? E os animais que estão morrendo lá? Eu que sou Deus, não vou ter misericórdia deles? Então você veja como é o pensamento de Deus, igreja. Você vê o carinho e o cuidado que Deus tem com cada um de nós. O amor que Ele tem por você. E para vocês, pastores e bispos, para mim também. O que Ele espera de mim e de vocês. Que nós não venhamos escolher, mas aonde Deus nos mandar, estarmos satisfeitos e trabalharmos. Porque Deus certamente vai honrar e coroar de êxito o trabalho de vocês. O povo vai se arrepender. Agora é necessário ter alguém para pregar. Por isso que a televisão é importante, porque existem muitos lugares que não tem pastor, não tem um homem de Deus, mas a televisão está entrando por enquanto, até chegar a igreja lá. Então, gente, se não tiver quem pregue, como é que as pessoas vão se converter, gente? Como? Me diz. A Bíblia diz isso, né? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Alguém precisa ser enviado para pregar. Tem lugares aí, por exemplo, onde tem índios. Lá mesmo onde só estava, tinha índio lá, não tinha? Ribeirinhos lá, né? Estava levando a palavra lá, ó. Lá onde ele estava, lá no meio dos índios lá. O apóstolo recentemente foi lá. No Xingu lá, no meio dos índios. Aliás, para falar nisso, eu quero mandar um abraço às presidiárias do presídio Franco da Rocha. Sexta-feira passada, eu e a pastora Nina, juntamente com o bispo Dalton, o bispo Manuel está por aí? Ele está no presídio? O que ele fez de errado?
Está pregando a palavra, está certo. Tá bom. Eu e a Nina estava lá no presídio também, mas não fez nada de errado não, a gente estava lá pregando a palavra. As imagens depois nós vamos ter, porque por determinação da justiça, foi filmado lá o batismo. Gente, 31 detentas se batizaram. Que coisa bacana. E elas assistem o programa, sabia? Certamente elas estão assistindo o programa agora também. Ó. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe. Você acha que lá é um lugar agradável para pregar a palavra? Eu até falei com a pastora, nós vamos lá no presídio, hein? Aí a pastora estava com medo de ficar presa lá. Ela falou assim, meu Deus, por que tem tanta grade aqui? Não foi? Ainda bem que a minha esposa é muito portão lá, né? Ainda bem que a minha esposa é de Deus. Eu sei que não é um lugar muito agradável de ir. Ninguém gosta de ficar indo em presídio. Um ambiente carregado, pesado, muita angústia, muita culpa. Mas a gente foi lá, não foi? Ela falou assim, poxa, mas nós vamos lá? Vamos. Não é muito agradável de entrar lá. Quem já foi em presídio aqui? É um lugar agradável? Não é. Mas tem que pregar a palavra, não tem? E a gente foi lá, pregamos a palavra. Gente, e se eu não fosse lá? Certamente alguém iria, Deus ia mandar. Mas Deus me encarregou de ir com ela. Nós fomos lá junto com os bispos, né? Que já cuidam desse trabalho. E mais alguns pastores que nos ajudavam. O câmera, cadê ele? Ele está aí? Ele não está aqui não. Tem um câmera aqui que foi com a gente também. E eu fiquei sabendo que ele já fazia esse trabalho no presídio antes. Falei, você não está com medo de entrar aqui não? Ele falou, não, já conheço aqui, já faço trabalho aqui. Que bacana. Porque de vez em quando tem uns câmeras que ficam com medo de entrar lá. Eu sei lá, eu entro lá, depois não saio. Vai ter uma rebelião lá, pega a gente de refém, né? Vai. Ali, a maioria que está ali, tem de tudo ali. Tem assassino, latrocida, traficante. Tem gente que roubou um shampoo e tem gente que roubou o banco. Tem tudo ali dentro, meu irmão. Mas não tem que pregar a palavra lá? Tem ou não tem? Aí eu vou me furtar isso? Não, tem que ir, eu vou lá. E quantas vezes for necessário, a gente vai lá. Fiquei muito feliz. A gente foi no presídio masculino, fomos no feminino agora, depois a gente vai em outro e assim vamos pregando a palavra. Por exemplo, cemitério é um lugar agradável, gente? Tem gente que morre de medo do cemitério. Mas de vez em quando a gente vai em enterro, lá para orar pela família que perdeu um ente querido. Eu vou. Então, tem que fazer. Eu não posso fazer só o que eu quero. Eu tenho que fazer o que é preciso ser feito. É a mesma coisa você. Você não pode fazer o que você quer. Mas nisso Deus nos torna felizes, sabia? Pergunta para a Nina se ela não está feliz de ter ido lá. Não está feliz? Puxa, gente. E teve uma delas lá que lá na hora da oração, ela dobrou o joelho, clamou. Nós fizemos uma oração lá. Aí daqui a pouco o pessoal falou, bispo, um milagre aconteceu, um milagre. Eu falei, qual milagre? Chegou o alvará de soltura de uma das presas que estava lá orando, pedindo a Deus a liberdade. E ela chorava e tremia que nem vara verde, gente. Milagre aconteceu. Aí as outras, quando viram aquilo, tinha lá um grupo que estava de longe assim, vendo, meio assim acanhado, meio desconfiado, fumando um cigarrinho, de longe assim, sabe? Meio assim. Aí quando ficou sabendo que uma daquelas que estava ali no círculo da oração, saiu ao alvará de soltura, bispo, ora por mim aqui também, bispo. Quero oração, ora aqui por mim. Aí teve umas lá que nem quiseram sair da cela, porque abriu as celas para elas irem para o pátio para fazer. Então teve umas que falou assim, não quero sair não, vou ficar aqui, não vou ficar vendo esse pastor pregando nada não. Aí quando ficou sabendo que a outra, aí daqui a pouco me chamaram, bispo, aquelas que estão lá dentro da cela estão pedindo oração também. Aí eu fui lá e orei por elas também. Então é assim a palavra, o trabalho é assim, gente. Olha que coisa bacana.
Alguém tem que Quem entendeu a palavra? Vocês compreenderam?